Boa tarde, turma do nono. Já marcando presença aí o Manuel Messias, a Ana Clara, Alessandro e o Sebastião Júnior. Bem-vindos. Hoje nós temos duas aulas, as duas primeiras. Vocês têm avaliação hoje? De ciências. Tem avaliação de ciência, né? Pois bem, e hoje a gente vai fazer nossa avaliação, nós fizemos na outra semana, né? Ainda bem. Pelo menos não precisa se preocupar com matemática nessa semana. Então, turma, vamos chegando mais aqui o Lucas Miguel. Bem-vindo, Lucas Miguel. Pronto, são 5. Aí vamos fazer a correção dessa atividade que eu passei ontem, começando aqui com a questão 54. Eu passei a 54, a 56 e 57. Deixa eu confirmar aqui. 54. Que é essa aqui. Aí vem a 56 e a 57. É isso mesmo. Até pegar logo aqui a 56 e botar ali na parte editável. Pronto. Então, fazendo aqui a correção dessa questão 54, diz o seguinte. Agora faça como nos exemplos e calcule no caderno o valor de cada potência de expoente fracionário. Olha só. O expoente, nós trabalhamos com potência de expoente natural. Quando é que é o expoente natural? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Trabalhamos com o expoente inteiro. Quando é que o expoente é inteiro? 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim infinito positivo, infinito negativo. E agora com o expoente fracionário. Agora é expoente fracionário. Para a gente se livrar aqui dessa fração, desse expoente fracionário, nós vamos ter que transformar essa potenciação em uma radiciação. Tá certo? Então perceba, vamos ver aqui no item A. Nós temos 8 elevado a 2 terços. Que foi que a gente aprendeu ontem. Que quando o expoente é uma fração, o denominador dessa fração vira o índice da raiz. Então nós vamos ter raiz, aqui ó, cúbica. O 3 que está embaixo vira o índice da raiz. E esse 8 aqui fica elevado ao quadrado. Certo? Então fica elevado ao quadrado. Aí vamos ter 8 ao quadrado, a gente sabe que é 64. Certo, pessoal? 8 ao quadrado é 64. Quer dizer, 8 vezes 8. Vamos ver se existe a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64. Se eu fizer o 2, ó, 2 não vai ser 2, ó, porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar, eu tenho que multiplicar 3 vezes, ó, porque o índice é 3. Então isso aqui só dá 8, tá? É longe de 64. Aí eu tento 3. 3 vezes 3 vezes 3. Desculpa. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Também não dá. Não é 64. Vamos tentar o 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Então é assim que a gente faz. A raiz cúbica de 64 é 4. Se fosse raiz quadrada, seria 8. Mas é raiz cúbica, aí é 4. Beleza. Vamos aqui no item B. O item B é do mesmo jeito, ó. Raiz quadrada, nós temos 11 elevado a 1 meio. Elevado a 1 meio. Então, como o meu denominador aqui, ó, do expoente é um 2, então eu vou ter raiz quadrada. Aqui vai ser o 2. E o 11 fica elevado a esse 1 aqui, certo?
Então, não tem saída, pessoal. Raiz quadrada de 11 não tem saída. Fica a raiz quadrada de 11 mesmo. O mais próximo que a gente pode dizer aí é que dá um 3 e pouco, né? Aproximadamente 3, alguma coisa. Mas não tem como extrair essa raiz, porque é um número, raiz quadrada de... é um número que não tem raiz quadrada exata. E vamos no item C. No item C, temos 5 nonos elevado a 1 meio. Vamos lá, raiz quadrada. Por que é quadrada? Porque o meu denominador aqui é um 2, ó. Então a raiz é quadrada. Raiz quadrada de 5 nonos elevado a 1. Certo? Como é que fica isso aqui? Não existe raiz quadrada de 5, mas existe raiz quadrada de 9. Então eu posso muito bem tirar a raiz quadrada do 9. E a raiz quadrada do 5? Não dá para tirar. Vai ficar dentro da raiz. Raiz quadrada de 9? 3. Pronto, esse aqui eu consigo tirar a raiz dele. Ó. Raiz quadrada do 9 eu consigo, mas do 5 não tem. Então fica o 3 sozinho embaixo. Raiz quadrada de 5 sobre 3. No item D. Tá dando para entender, pessoal? Tá. Tranquilo. Então vamos lá. No item D, eu tenho menos 1 para resolver uma potenciação com expoente racional. Então eu vou ter raiz quadrada de menos 1. Aliás, desculpa, não é raiz quadrada não. Ó, o número que está aqui embaixo não é um 2, é um 5. Então vai ser raiz quinta. Raiz quinta de menos 1 elevado ao cubo. Se eu pegar menos 1 elevado ao cubo, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Certo? Então eu tenho raiz quinta de menos 1. A raiz quinta de menos 1 vai ser igual a menos 1. Por quê? Eu só não posso, esse radicando só não pode ser negativo quando o índice é par. Mas aqui o índice é ímpar, então ele pode ser negativo aqui sim. Então se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, ó, 5 vezes, vai dar o quê? 1. E se eu fizer o jogo de sinal, como aqui é ímpar, claro que vai dar negativo. Para fechar aqui a questão, o item nós temos 36 elevado a menos 1 meio, menos 1 sobre 2. Olha só. Além, pessoal, além do expoente ser um número fracionário, ele ainda é negativo. Tá entendendo? Ele ainda é negativo. Aí o que acontece? Como é que eu faço? Como é que eu me viro numa situação dessa? Que o expoente negativo. A gente aprendeu também que quando o expoente é negativo, a gente faz a inversão. Ó. Embaixo desse 3, sem precisar botar, existe o 1. Embaixo desse 3, sem precisar botar, tem o 1. Então, você faz a inversão. O 1 vai para cima, o 3 vai para baixo, 3 vai para baixo, e o expoente fica positivo, ó, muda de sinal. Tá certo? Então, pode ser assim, ó, também. Certo? Abrangente aqui, ó. Esse expoente aqui muda de sinal. Aí vai ficar como? Não, bota o expoente embaixo mesmo. Peraí. O expoente fica embaixo, mudando de sinal, ó. 1 sobre 2. Vou botar logo ele em cima, não. Então, o que acontece? E eu acho que tem aluno pedindo para entrar. Tem um barulhinho aqui que indica, né? Pronto. Aqui chegando aqui Ávila. É Ávila e Dávila. Tá chegando Ávila e Dávila junto ou só uma? As duas. As duas, muito bem. Bem-vindas. Chegando Ávila e Dávila. Muito bem. As duas. Então, continuando aqui.
Veja bem, eu tenho aqui esse 1 embaixo, eu tenho 3 elevado a 1 meio. Aí vamos transformar essa potenciação em uma radiciação. Que vai ficar, perceba que aqui é índice 2, ó, denominador 2, então ele vai virar índice, então é raiz quadrada. Raiz quadrada de 3. Outra coisa que nós já aprendemos é não deixar o denominador em forma de radical. Para que isso não ocorra, nós multiplicamos em cima e embaixo por ele mesmo. Ó. Raiz de 3 sobre raiz de 3. A gente já estudou isso. Então, uma vez raiz de 3, raiz de 3. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 9 eu conheço. Raiz de 9 é 3. Então, fica raiz de 3 sobre 3. Olha só a trabalheira que dá, né, para fazer uma situação dessa aqui, né? Ah, pessoal, mas tem um detalhezinho, ó, que eu me atrapalhei aqui. É porque aqui não é só um 3, é 36, né? Tem problema não. Imagine, se fosse um 3, a saída seria essa. Mas não é um 3, é 36. Agora que eu estou vendo direito. Pois vamos fazer. Problema não. Vou fazer ela bem aqui em cima. Ó, 36 elevado a menos 1 sobre 2. Certo? Então como é que vai ficar? 1 sobre 36 elevado a 1 sobre 2 positivo. Ó. 1 sobre 2 positivo. Aí continuando, fica 1 sobre, transformando isso aqui na raiz quadrada, ó, já que o índice aqui, já que o denominador é 2. Então vai ficar raiz quadrada de 36. Ó, bem mais fácil aqui. Então fica 1 sobre raiz quadrada de 36 é 6. Ó, bem mais fácil. Eu procurando aqui era um jeito difícil. Mas é porque eu me atrapalhei. Não é só 3, era 36. Mas esse desenvolvimento aqui serviu para a gente aprender também. Ele está certo. Se fosse um 3, né? Mas na realidade 36 é assim que se resolve. Entendido aí? Sim. Sim. Ó, cuidado quando o expoente for uma fração, a gente vai ter que transformar em uma radiciação. E quando ele for negativo, antes de transformar na radiciação, ainda tem que fazer a inversão da base. Bota o que está embaixo para cima, o que está em cima para baixo. E o expoente muda de sinal. Sempre assim. Então, já deu para fazer o print aí. Também vou disponibilizar o vídeo mais tarde. Vamos à questão 56. Questão 56 nos diz o seguinte: determine no caderno o número na forma de raiz correspondente a cada potência. Se é para dar na forma de raiz, então é só fazer conforme a gente estava fazendo antes ali, ó. No item A, 6 elevado a 1 quarto. 6 elevado a 1 quarto. Como é que eu faço isso? Raiz quarta. Raiz quarta de 6. Só isso. Aqui fica um 4, ó. Já que o meu denominador aqui é um 4, então vai ser o índice 4. Raiz quarta de 6. Item B, 3 elevado a 1 e meio. Pessoal, isso aqui é chamado de fração mista. Aí eles já estão misturando demais, ó. Fração mista. Não tem nada não, nós vamos desenrolar aqui essa fração mista, ó. O que quer dizer 1 e 1 meio? 1 e 1 meio quer dizer isso aqui, ó. Você tem 1 inteiro. Tudo que tem antes da vírgula é inteiro. É como se fosse assim, 1,5. 1,5. Certo? Aí, um inteiro e a metade de outro. Ó, 1 dividido para 2, a metade de outro. Aí como é que eu transformo essa fração mista aqui numa fração só? É assim, ó. Preste bastante atenção para você não... Você multiplica, ó, e soma com o de cima. Multiplica aqui esse denominador. 2 vezes 1, 2.
2 mais 1, 3. Viu? Multiplica assim, ó. Multiplica 2 com 1, de baixo para cima. E soma. Soma com esse 1 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2. Realmente, ó. 3 sobre 2 não é 1,5? Beleza. Então, vamos aqui. O que eu tenho? Eu tenho um 3 elevado a 3 sobre 2, ó. 3 sobre 2, 3,5. Peguei isso aqui e já converti, ó, em 3 sobre 2. Agora, transformando na radiciação, vai ser raiz quadrada, ó, o denominador aqui é 2, então ele vai ser o índice. Raiz quadrada de 3 elevado a 3, certo? E a raiz quadrada 3 elevado a 3 é 27, então vai ser raiz quadrada de 27. Nem tem. Se fosse raiz cúbica tinha, mas raiz quadrada não existe não, de 27, vai ficar assim mesmo. Beleza. Aí ele pediu só para calcular em forma de raiz, está aqui, na forma de raiz. Vamos aqui no item C. No item C, nós temos 11 elevado a 0,2. Olha só que situação, ó. 0,2 com um tracinho em cima. Se ele é para transformar isso aqui numa potenciação, já pensou? Aliás, numa potenciação não, numa radiciação. Ora, também nós já aprendemos que quando tem um tracinho em cima, é um período. Isso aqui é uma dízima periódica, 2, 2, 2, 2. E como é que a gente transforma 0,2 periódico em fração? 2 sobre 9. 2 sobre 9. Se fosse só 0,2, era 2 sobre 10. Mas como é infinito, então é 2 sobre 9. Aí nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Fica raiz nona. Não dá nem para simplificar o 2 e o 9. Não dá para simplificar. Vai ficar como, ó? 11 elevado a 2 sobre 9. Então, quem vai ser o meu índice? É o 9. Eu vou ter como radicando aqui o 11, né? E aí eu vou ter o 9 aqui no índice. E o meu expoente vai ser 2, ó. 2. Aí quanto é 11 elevado ao quadrado? 11 elevado ao quadrado é 121, que é 11 vezes 11. Aí eu posso fazer assim, ó. Raiz nona de 121. 11 ao quadrado é 121. Então, não é uma raiz quadrada, não é exato isso aqui, né? Não existe raiz quadrada aqui, raiz nona de 121, certo? Vai ficar assim mesmo. Para encerrar essa questão com o item D, mais um trabalhosozinho, porque além de ter um expoente em forma de fração, ele ainda é negativo, ó. Então, o item D. O item D nós temos 3, tá aqui ele, ó. 3 elevado a menos 1 meio. Menos 1 meio. A orientação que já foi passada é, quando o expoente for negativo, inverta a base. Quem está embaixo da base? O 1. Então, o 1 vai para cima, o 3 vai para baixo, e o expoente dele muda de sinal. Então, fica positivo. Vai ficar 1 sobre 2 positivo. Continuando, vamos ter 1 sobre. Aí, transformando isso aqui numa radiciação, vai ser raiz quadrada, porque o denominador é 2, ó. Pronto. Aí, pessoal, agora sim, chegou naquela situação que eu fiz aqui agora há pouco, sem necessidade, ó. 1 sobre raiz quadrada de 3. Está aqui a resolução dela, ó. Vou repetir aqui, ó. Não se faz radiciação com denominador radical no denominador. Então, você multiplica por raiz de 3 em cima e multiplica por raiz de 3 embaixo. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. 3 vezes 3, 9. Então, fica raiz de 3 sobre 3. Porque a raiz quadrada de 9 é 3.
Mesmo jeito desse outro aqui. Raiz de 3 sobre 3. Deu para compreender, turma? Deu. Deu. Agora sim, tem alguns aí que mandam a foto, mas manda só a resposta. Lá no final do livro tem a resposta, né? Só faz pegar a questão 54, item D, raiz de 3 sobre 3. Mas se você botar raiz de 3 sobre 3 e não calcular assim, você não vai entender. Não tem como aprender, não. É como diz a música, né? Não importa a chegada, né? O que importa é o percurso, é o caminho. O caminho é que fortalece, é que faz a gente aprender, certo? Já imaginou assim, um time de futebol entra num campeonato, na Copa do Mundo, né? E aí ele tá em casa, tá todo mundo jogando e o time em casa, de boa. Aí diz assim, olha, quem ganhou, vocês ganharam por sorteio, vocês ganharam o campeonato, ganharam a Copa do Mundo. Aí vai lá só receber o troféu. Que graça que tinha nenhuma, né? Sem o esforço. O valor da vitória está no esforço. Assim como da aprendizagem, está também nesse estudo que você faz. Só pegar a resposta e botar, sem saber o que está significando, não tem muita importância. Então, tente, quando você for resolver, tente ver se tem alguma resolução. Para nós importa mais a resolução, porque a resposta tem no fim do livro. Então, continuando aqui, agora nós vamos fazer a 57. Questão 57 diz o seguinte, vamos lá. Escreva cada número no caderno na forma de potência de base 10. Alguns aqui também simples, né? E outros já são mais complexos. Escrever na forma de potência de base 10. Então vamos lá, pegar o item A aqui, deixar grossinho mesmo assim. Potência de base 10 é assim, quantos zeros tem? Tem 5. Então vai ser 10 elevado a 5. Bem simples, né? Isso aqui. Agora esse daqui, ele vai dar negativo. Por quê? Porque é menor que 1, é 0, todas as vezes que é 0, vai ser elevado a expoente negativo. Então vamos lá no B. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 3. Então vai ser 10 elevado a menos 3. Certo? Agora vamos para o C. O C já aparece aqui uma fração. Então eu vou ter 1 sobre... Como é que eu transformo 100 em potência de base 10? 10 ao quadrado. Porque 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então é 10 ao quadrado. Aí o que foi que a gente aprendeu? Nós aprendemos o seguinte. Que do jeito que eu posso... Todas as vezes que eu inverto a base, o expoente muda de sinal. Então eu posso muito bem inverter isso aqui, ó. O 1 vai para baixo, o 10 vai para cima, e o expoente aqui que está positivo, ele muda de sinal, ele fica negativo. Então é assim, mudou de base, o expoente muda de sinal. No caso aqui foi o contrário, ó, 1 foi para baixo, o 10 foi para cima, e o expoente ficou negativo. Professor, e o 1 foi para onde? O 1 está debaixo do 10, não precisa botar não. Todo número ele é dividido por 1, multiplicado por 1, elevado a 1, sem precisar botar. Pois bem, então fica assim, ó, 10 elevado a menos 2. Porque se você pegar assim, ó, 1 dividido para 10, para 100, ele representa um centésimo, é um número muito pequeno. Pegar 1 e dividir para 100 é um número muito pequeno. E quanto é a raiz cúbica? Quanto é a raiz cúbica de 10? Né? Quanto é que é essa raiz cúbica de 10? Vamos botar ela aqui. O item D. Raiz cúbica de 10. Vamos resolver isso aqui. Ora, se
eu tenho um índice que é 3, é porque em forma de potência ele é o denominador. Então eu vou ter 10 elevado a 1 sobre 3. Ó. Pronto, está aqui. Potência na base 10. Certo? Potência na base 10. O expoente, 1/3. Por que é 1/3? Porque o expoente do 10 aqui é 1 e o meu índice aqui é 3. Então, o índice não vira o denominador? A gente já viu isso antes? Vamos para o item E. O item E, eu tenho aqui 1000. Eu tenho 1000. Eu posso muito bem escrever esse 1000 na forma de potência de base 10. Ó, raiz quadrada de 1000. Raiz quadrada de 1000. Não existe raiz quadrada de 1000, mas eu posso transformar em potência de base 10. Então vamos lá. Escrevendo 1000 em forma de potência. 1000 em forma de potência é 10 ao cubo. Ó, 10 ao cubo. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Agora transformando em forma de potência, 10, ó, o meu índice é 2, então ele que vai ser meu denominador. E o expoente aqui é 3, ó, 3 sobre 2. Pronto, transformei raiz de 1000, raiz quadrada de 1000 em forma de potência de base 10. Vai dar 10 elevado a 3 meios. Compreendido até aí ou não? Entendi. E os demais, compreenderam também? Sim. Sim. Estamos aí a 26 minutos. Nossa aula é até que hora? 2h30 ou é 2h... 2h30. 2h30, tranquilo. Então, dá tempo a gente entrar lá no outro capítulo, uma boa. Vamos aqui ao item F, para finalizar. O item F, ele traz raiz quinta de 1 centésimo. Olha só, 0,01. Isso aqui é 1 centésimo, certo? Só que ele quer na forma de potência de base 10. E nós já aprendemos a fazer isso. Nós já aprendemos a escrever isso aqui na forma de potência de base 10. Como é que eu escrevo isso aqui? Vai ser 10, ó, 10 elevado a menos, ó. Todas as vezes que for 0, o expoente será negativo. Quantas casas tem depois da vírgula? 2 casas. Então, vai ser elevado a menos 2, ó. Menos 2. Beleza. Aí, transformando em potência, vai ser 10 elevado a menos 2, ó, menos 2 sobre 5. Por que sobre 5? Porque é o meu índice. 10 elevado a menos 2 quintos. Nada de dificuldade não. Transformar a potência em radiciação em potenciação, independente de ser base 10 ou não, tá aí. E às vezes os alunos têm muita dificuldade, viu, isso aqui no ensino médio. Mas é porque falta aprender mesmo no fundamental. Então tá aí, foi trabalhado bem vagarosamente, explicado todos os detalhes. Eu espero que vocês tenham aprendido. Porque potenciação e radiciação são muitas propriedades. Até a gente ter um domínio de todas, demora mesmo. Mas aos poucos a gente vai conseguindo essa aprendizagem. Beleza, então 3 questões. As 3 questões foram corrigidas. E agora nós vamos passar para o nosso próximo assunto. Vou até pausar aqui um pouco para a gente buscar o próximo capítulo. Bom, pessoal, tendo concluído o primeiro capítulo, né, que falava do conjunto dos números reais, e aí a gente viu os racionais, vimos os irracionais, encerramos aí com a atividade e correção. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, e esse capítulo ele é bastante extenso, muito, muito longo mesmo, porque nós vamos ver
3 assuntos aqui nesse capítulo. Os produtos notáveis, que é essencial estudar produto notável para poder entrar em equação de segundo grau. E a fatoração. Sem saber a fatoração também dificulta o estudo da equação de segundo grau. Então é isso. Aqui o produtos notáveis e fatoração é como se fosse uma prévia para poder a gente estudar a equação do segundo grau. Certo? Então é isso aí. É um capítulo que talvez se encaminhe quase para o meio do ano. Mas vamos ver o que a gente pode fazer, porque nós estamos tendo 5 aulas. Eu acredito que a gente termine aí esse capítulo. Estamos em março, abril, lá para o final de maio a gente termina esse capítulo. Então é o seguinte, vamos ler essa parte aqui introdutória. O terreno da residência tem medida de área de 195 metros quadrados e a garagem pode ser representada por uma região plana quadrada. Que residência? Essa aqui. Não sei se vocês prestaram atenção, mas é o terreno de uma residência aqui, ó, representando, né? Tem aqui um carro, né, a garagem. Aí essa parte aqui, ó, ela é a cobertura da residência, é o teto, aqui, ó. É o teto da residência, certo? Aí tem um puxadinho aqui, né, um pátio, um jardim e essa garagem. Então ele está falando dessa área, dessa residência aqui. Quando diz assim, o terreno da residência tem medida de área de 195 metros quadrados e garagem, e a garagem pode ser representada por uma região plana quadrada. Aí tem outro diálogo aqui. A medida de comprimento do maior lado do terreno tem 10 metros a mais do que a medida de comprimento dos lados da garagem. Já a medida de comprimento do menor lado do terreno tem 8 metros a mais do que a medida de comprimento dos lados da garagem. Aí lá vai. Sabendo que a medida de área do terreno é de 195 metros quadrados, podemos usar as informações para calcular a medida de comprimento dos lados da garagem, que será representada por x, certo? Então, qual é a área? A área total do terreno. A área total do terreno é um lado vezes o outro, ou seja, A vezes B. Vamos retornar aqui para a gente ver. Ó, a área total do terreno é a largura, né, vezes o comprimento. Ó. Então, um lado é A e o outro lado é B. Isso é a largura total. E aí temos a largura e o comprimento da garagem. Aí o que ele está dizendo aqui? A vezes B igual a 195. Isso é a garagem toda. Tá certo? Então nós temos que um lado aqui da garagem, ó, a medida de comprimento do maior lado do terreno tem 10 metros a mais do que o terreno, do que a medida do comprimento dos lados da garagem. 10 metros a mais. Então o que vai acontecer? Quanto mede a garagem? Não sei. Não se sabe quanto mede a garagem. O que se sabe é que a medida do terreno, ele é 10 metros a mais. Quanto é a medida da garagem? X, não sei. E do terreno? 10 metros a mais do que a medida da garagem. Beleza. E a largura? Ele está falando também da largura. Ó. Já a medida do comprimento do menor lado do terreno, ó, comprimento do menor lado do terreno, tem 8 metros a mais do que a medida de comprimento dos lados da garagem. Então, acontece que de um lado é 10 metros a mais do que a garagem e o outro lado é 8 metros a mais. E como é que a gente calcula a área? Né? Um lado vezes o outro? Então tá aqui, ó, um lado vezes o outro. Tá certo?
Vamos voltar aqui para a garagem. Eu não sei, acho que ele considera a garagem só isso aqui mesmo. Então, largura do terreno, esse daqui é X, ó. A largura da garagem é X. E o terreno é 10 metros a mais do que X. Então vai ser X mais 10 metros. Deixa eu pegar essa parte aqui para poder eu rabiscar também para ter um entendimento melhor. Pronto, e jogar aqui também. Bom, temos aqui o terreno da casa e o que foi que a gente viu agora há pouco. A gente viu que a área total, se eu não me engano, é 198 ou é 189. Deixa eu ver aqui. É 195, nenhum nem outro. 195, a área total da casa, do terreno da casa. E a gente viu que a área da casa, ela é a garagem mais 10 metros. Então, quanto é a garagem? Não sei. A garagem é X. E essa parte aqui, ela é 8 metros só. Que é a parte menor. Agora vamos para a parte maior. A parte maior vai ser o tamanho da garagem, que é X, mais 10 metros. Ó. Tá certo? Então vai ser quem? X mais 8 de um lado, vezes X mais 10 do outro. Porque área a gente calcula assim. A área a gente calcula um lado vezes o outro lado. Então tá aí, minha gente. Vamos aqui, ó. Isso gera uma equação do segundo grau. Ó. Esta é uma equação do segundo grau, com uma incógnita. Incógnita é aquele valor que nós não conhecemos, aquela letrinha que ela representa um valor, mas aquele valor a gente não sabe. Então a gente chama de incógnita. E também pode ser escrita assim: x ao quadrado mais 18x menos 115 igual a zero. Nesse capítulo, vamos retomar as expressões algébricas e estudar os produtos notáveis. Vamos fazer a fatoração de expressões algébricas e aplicar tudo isso na resolução de equação do segundo grau. Olha o que eu acabei de dizer há pouco. A gente tem que aprender os produtos notáveis, as expressões algébricas, para aplicar na equação de segundo grau. E na realidade, a equação de segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse é o formato de uma equação de segundo grau. Agora, quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C, vai depender de cada equação, certo? Nesse caso aqui, ó, o A vale 1x. Aqui o B vale 18 e o C vale menos 15, menos 115. Se você fizer essa multiplicação, ó, é o que vai fazer chegar nessa equação. Ó. Mas você faz x vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 8, 80, né? Aí você vai juntar 10x com 8x, dá 18x, certo? Tudo isso está igual a quanto? Igual a 195. Então não vem ao caso ainda desenvolver essa situação. Então converse com os colegas sobre estas equações, faça o registro no caderno. Diz assim, ó, considere a equação x ao quadrado mais 18x menos 115 igual a zero, que representa a medida de área da garagem. Teste os valores a seguir nessa equação. Qual desses
Qual deles pode ser a medida de comprimento dos lados da garagem? Né? Aí é você pegar, aqui está pedindo só para testar, né? Pegar os valores que são dados aqui e substituir no lugar do x, para ver se dá certo. Ah, professor, mas como foi que chegou aqui nessa situação? Dessa equação aqui? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fazer ele todo. Deixa eu fazer aqui completo para vocês. Veja bem. Vai ser 8 mais 10 vezes 8 mais 10 não, desculpa. 8 mais x. 8 mais x vezes 10 mais x. São as medidas da garagem e da casa. 10 mais x. Tudo isso, essa área todinha da casa, dá igual a 195. 195. Vou mudar aqui um pouquinho o pincel para melhorar a qualidade. Então você faz assim, ó. 8 vezes 10, 80. 8 vezes x, 8x. X vezes 10, 10x. X vezes x, x ao quadrado. Igual a 195. Aí eu pego 10 x mais 8x, isso aqui dá quanto? Dá 18x. Mas eu pego logo x ao quadrado, ó, porque é o maior expoente. X ao quadrado mais 18x, 18x. Aí eu pego mais 80 e passo 195 para o primeiro membro, menos 195 igual a zero, porque a equação de segundo grau ela é igualada a zero aqui. Passa tudo para o primeiro membro igual a zero. Então eu vou ter x ao quadrado mais 18x mais quanto? Mais não, menos, ó, porque 80 menos 195 dá menos 115. Menos 115. Tudo isso igual a zero. Pronto, tá aí a equação. Agora, daqui, dessa equação do segundo grau, dessa equação do segundo grau, é que a gente ainda vai descobrir o valor de x. Descobrindo o valor de x é que eu vou saber o tamanho do terreno. Porque esse x é a medida do lado da garagem. Aí eu posso fazer por tentativa. Qual é o número que eu substituir no valor do x aqui? Vai dar igual a zero. Vamos tentar o 4. É o que a questão está pedindo, é para testar. Vamos tentar o 4. Substituindo, ó. No lugar do x, onde tiver um x eu boto 4. Vamos lá. 4 ao quadrado, ó, botando aqui, ó, 4 ao quadrado, mais 18 vezes 4, ó, 18x, 18 vezes 4, menos 115, igual a zero. Vamos ver se isso aqui é verdade. Menos 115 é igual a zero. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 18 vezes 4, deixa eu ver aqui, 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 8 é 32, 40 com 32, 72. 72. Menos 115 igual a zero. Deixa eu ver aqui. 72 com 16 não é 115, então tá falso. Não é o item A, não é 4. Vamos tentar 5, aqui o item B. Vamos tentar aqui o 5. No lugar do x eu boto um 5. Então fica 5 ao quadrado mais 18 vezes 5, mais 18 vezes 5, menos 115, tem que dar igual a zero. 5 ao quadrado é 25. 18 vezes 5, deixa eu ver, 10 vezes 5 é 50, 5 vezes 8 é 40, dá 90. Menos 115, igual a zero. Realmente, ó, agora sim, 90 com 25 dá 115.
115 menos 115 é zero. Então a raiz, a gente chama de raiz, o valor que substitui o x e faz a equação ser verdadeira. Então, pessoal, essa raiz ela vale 5. Beleza. Aí nós vamos lá nós vamos lá na garagem. Vamos lá na garagem e vamos descobrir os valores aqui, ó. Pronto. Ah, mas eu tenho ela aqui também. Tem ela aqui. O valor do x, quanto é? 5. Então, 5 mais 8. Ó, 5 mais 8 vai dar 13. Então, o lado todinho é 13. O lado todinho é 13. Certo? E aí, quanto é esse lado aqui? Esse lado aqui é x mais 10, ou seja, 5 mais 10 é 15. Esse lado aqui todinho é 15. Como a gente calcula a área, é um lado vezes o outro, então vamos ver se 13 vezes 15 dá 195. 13 vezes 15. 5 vezes 3, 15. A1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Aí o que nós vamos ter? Exatamente 195. 195. Por que a gente está vendo isso inicialmente? Já sem nem saber o que significa, já veio logo uma situação dessa? Para dizer, pessoal, para que serve? Para dizer em que é útil, em que é aplicado. Certo? Então, veja que nós tínhamos aqui uma situação seguinte. Nós temos um terreno de uma casa que eu sei quanto é a área toda, um lado vezes o outro, eu sei quanto é todo. Mas assim, eu não sei quanto é a área da garagem, eu só sei que um lado é 8, a parte da casa aqui é 8, e a outra parte da casa é 10. E eu sei a área total. Então, com isso, eu descubro a área da garagem. A área da garagem que é desconhecida, eu chamei de X. Tá certo? Então é isso aí. Então vai ser 5 para um lado e 5 para o outro. Agora sim, vamos dar sequência aqui. Agora nós vamos para os produtos notáveis. Na realidade, produtos notáveis a gente começa vendo no oitavo, né? A gente começa vendo produto notável no oitavo. Aí a gente vê no nono ano, só para dar uma reforçada, para poder começar o estudo da equação de segundo grau. Pronto. Produto. O que é produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. O resultado de uma multiplicação se chama de produto. Certo? E o que é notável? Notável é aquilo que é muito visto, que é muito destacado, que é muito visível. Então é uma multiplicação que é muito visível, né? Muito apresentável. Certo? Então, a gente vai trabalhar aqui com, basicamente nós vamos trabalhar aqui com área, com medida de área. Como é quadrado, vai ser área, né? Porque se fosse cubo, seria volume. Alguns produtos envolvendo polinômios apresentam uma regularidade nos resultados, ou seja, um padrão. Por isso são conhecidos como produtos notáveis. Conhecendo-os, podemos economizar muitos cálculos. Vamos estudar alguns deles a seguir, desses produtos notáveis. Aí tem umas propriedades, né? Propriedade comutativa, da multiplicação, permite este resultado. Veja na lousa. Vamos lá. Alguém sabe o que é a propriedade comutativa ou não?
Quem lembra da propriedade Não. comutativa? É Não. assim, a propriedade comutativa, está aqui o nome dela, ó, comutativa, ela é permitida na multiplicação e ela é permitida na adição. O que é que diz a propriedade comutativa? Na adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Por exemplo, 5 mais 3 é igual a 8. 3 mais 5 também é igual a 8. Essa propriedade que eu usei é comutativa. Eu posso inverter a ordem das parcelas. Compreendido? Sim. Pronto. Invertendo é o mesmo A resultado, mesma né? coisa. Assim também, a propriedade comutativa, ela se aplica na adição e ela se aplica também na multiplicação. Por exemplo, 3 vezes 8, 3 vezes 8 é igual a 24. E se eu fizer 8 vezes 3, também é 24. Tá certo? Então, a ordem dos fatores, Entendi. ó, o 3 é um fator e o 8 é outro fator. A ordem desses fatores não altera o produto. O produto é o 24, o resultado. Entendido aí a propriedade comutativa? Sim. Pronto. Agora nós vamos ver como é que a gente desenvolve esse produto notável, esse quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Porque é o seguinte, deixa eu levar bem para cá. Olha só. Se você tem, por exemplo, eu tenho 3 vezes 4 elevado ao quadrado. É diferente de eu ter 3 mais 4 elevado ao quadrado. Bastante diferente. Certo? Porque 3 vezes 4 é 12. 12 ao quadrado dá 144. 3 mais 4 vai dar 7. 7 ao quadrado é 49. Então não tem nada a ver. Certo? Então o que acontece? Quando você tem, por exemplo, A mais B ao quadrado, isso aqui se chama o quadrado da soma de dois termos, termo A e termo B. O quadrado da soma de dois termos. O que é que a gente faz aqui? A mais B é a base e ela está elevada ao quadrado, é uma potenciação. Então eu devo repetir a base quantas vezes o expoente indica. Ele está indicando, responda, repita a base 2 vezes. Então fica A mais B vezes A mais B. A mais B. Isso é produto notável. O quadrado da diferença, aliás, o quadrado da diferença não, o quadrado da soma. O quadrado da diferença a gente vai ver depois. O quadrado da soma de dois termos. Aí é o seguinte, o primeiro fator tem dois termos, o segundo fator também tem dois termos. Você multiplica cada termo do primeiro com cada termo do segundo. Como tudo é positivo, não precisa fazer jogo de sinal, porque tudo é positivo. Aí você faz assim. Se prestar atenção desde o começo, for tirando as dúvidas, vocês não vão ter dificuldade. Ó. O primeiro termo com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Ou seja, cada termo do primeiro com cada termo do segundo. Isso é multiplicando, ó. A vezes A ao quadrado. Cuidado que os alunos têm essa dificuldade, ó. A mais A igual a 2A. Viu? A mais A, 2A. Agora, A vezes A é A ao quadrado. Beleza? Aqui é um lado vezes o outro. A vezes A ao quadrado. Então tá aí, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. AB. Pronto, agora B vezes A,
Vamos chamar de AB também, tanto faz ser AB como BA, mas vamos chamar de AB. AB. B vezes B, B ao quadrado. B ao quadrado. Agora eu tenho termo semelhante. Quando a gente tem termo semelhante, deu para aprender lá no 8º ano, termo semelhante a gente faz o quê? Junta esses termos. Eu vou ter o quê? A ao quadrado, 1AB mais 1AB, 2AB. 2AB. Mais B ao quadrado. Pronto. Tá aí o produto notável. Já informa aqui o polinômio, né, desse produto notável. Tá aqui ele, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Certo? Então tá aí. A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais 2B. Quando eu fazia a 8ª série, 7ª série, o professor só dizia assim: o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então a gente tinha que decorar desse jeito. Só fazia decorar e pronto. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Agora não, é melhor a gente fazer essa explicação. Dizer que a base você repete 2 vezes, multiplica cada termo do primeiro com cada termo do segundo, e aí fica mais fácil para o aluno aprender. Melhor do que decorando. Então vamos lá. Temos aqui, pessoal, assim podemos concluir que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Geometricamente, é o mesmo que calcular a medida de área de uma região quadrada de lados com medida de comprimento A mais B. Então está aqui, se você prestar atenção nesse quadradinho aqui colorido, você vai ter assim, ó, A mais B é o lado do quadrado, e ele é quadrado mesmo. Ó, ele é bem quadrado. Esse lado aqui, a largura e o comprimento são do mesmo tamanho. Então, é A mais B num lado e A mais B no outro. Aí eu vou calcular essa área aqui, ó, desse quadrado. É A vezes A ao quadrado. Esse lado bem aqui, ele continua sendo A, ó. Tá vendo? É do mesmo tamanho desse aqui. Ele é A. E quanto é o outro lado? É B. E como é que a gente calcula a área? Multiplica um lado vezes o outro. Então, é A. Aqui eu tenho A. A vezes B. AB. Aqui também, ó. Esse espaço daqui para cá é B. Aqui o tamanho dele, ó. B. E esse aqui também é B. Portanto, como é que eu calculo essa área? B vezes B. B ao quadrado. Aí esse outro aqui, ó. Um lado é B e o outro lado é A. A vezes B, AB. Pronto, agora é só somar as 4 áreas. Eu somando as 4 áreas, eu vou ter A ao quadrado mais 1AB mais 1AB, 2AB, mais quem? Mais B ao quadrado. Pronto, geometricamente é isso. Você faz a representação algébrica de uma forma geométrica. Tá certo, pessoal? Então, estamos chegando aí são quase 2h30. Né? Quando for na próxima aula, na próxima semana, a gente dá sequência, parando aqui nessa explicação. Aí nós vamos ver aqui os polinômios, né? Trinômio quadrado perfeito. Vamos a partir daqui que a gente vai estudar na próxima semana. Por enquanto, fica sem atividade, beleza? Ok. Então, fica aí 5 minutinhos para vocês tomarem água, né? Sair de uma turma e para outra. Vamos fazer prova, não vão? Suponhamos que sim. Pronto, pois então ficamos por aqui. Na próxima semana a gente continua com produtos notáveis e aí para começar o estudo de equação de segundo grau. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tá certo.